Olá, bom dia a todos, tudo bem? Meu nome é Rogério Teixeira Martins e eu sou professor do curso de eletricista do Instituto Mix em Barbacena. Hoje é a nossa primeira videoaula do curso de eletricista e, na verdade, nós vamos tratar sobre a NR35. Eu queria apenas fazer um paralelo entre a NR35 e a NR18, porque, na verdade, a NR18 seria o nosso próximo tema a ser tratado aqui em aula. Entretanto, existe uma diferença entre a NR18 e a NR35, porque a NR35 ela coloca foco único e exclusivamente na segurança e saúde do trabalho, mas na execução dos trabalhos. Tá? Já a NR18 ela estabelece regras mais complexas, e mais abrangentes, que vão desde a segurança do trabalho, até o ambiente físico a que nós profissionais estaremos expostos. Então, só para ter uma noção aí, por exemplo, a NR18 ela trata da legislação, responsabilidade civil, dano material, ressarcimento, responsabilidade criminal, enfim, são várias legislações. Além do mais, ela reporta dados da NR4 sobre o SESMIT, que é o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho. Ela reporta dados também da NR5 sobre a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que eu tenho certeza que a maioria aqui já ouviu falar a respeito, Ela também reporta dados sobre a NR6, sobre os equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs, e reporta dados também da NR9, que é o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Notadamente, a PPRA ela está envolvida em todas as empresas. Tá ok? Então, logo depois ela entra mesmo sobre dados da NR18. Tá? Então, a gente pode observar aí que ela realmente impõe e estabelece regras mais extensas, mais complexas, que vão não só da segurança do trabalho e saúde do trabalho, que vai até o ambiente físico ao que nós estamos expostos. Ok? Bom, então, é sabido que a NR35 ela estabelece as diretrizes do Ministério do Trabalho. Quais são as diretrizes? O que envolve? Ela envolve o planejamento, a organização e a execução, com o intuito de garantir a segurança daquele trabalhador que está exercendo aquela atividade. Essas diretrizes são dadas através da portaria 3.214, de 8 de junho de 78. Então, é importante lembrar, sempre, trabalho à altura tem que estar regulamentado, baseado na NR35, tá? Que envolve o planejamento, a organização e a execução. Então, não é simplesmente chegar e subir num poste ou na laje de uma casa ou em qualquer lugar para executar o trabalho. Mesmo se você estiver trabalhando como autônomo, é bom você ter conhecimento disso, porque o que está em jogo é a sua segurança, é a sua vida. E pessoas dependem disso. A sua esposa, os seus filhos, os seus pais, as pessoas que gostam de você. Então é importante sempre trabalhar com segurança. Como que a gente define o que é um trabalho à altura? Eu subi lá no muro lá de casa e trabalhar à altura? Pelas regras, acima de 2 metros do nível inferior, já corre risco de queda. Já é considerado trabalho à altura. Do meu ponto de vista, trabalho à altura é todo aquele trabalho que tem risco de queda. Tá certo, você cair da altura de 1 metro, o risco é menor? Sim, mas há um risco de morte, na queda você bate uma cabeça. Então, gente, é bom generalizar isso. Falou que é trabalho à altura, você não está no seu piso inferior, vamos entender que tem risco. E vamos trabalhar pensando na segurança. Tá ok? Quando essas normas estão isentas, não são citadas em lugar algum, as normas internacionais é que vão estar presentes. Mas isso dificilmente vai sempre, se já o Ministério do Trabalho já estabeleceu essas diretrizes, nós vamos utilizar sempre essas diretrizes para que a gente possa efetuar qualquer trabalho à altura. Ok? Bom, ela tem um intuito também de estabelecer responsabilidades tanto do empregador como do trabalhador. Vamos ver aqui de forma sucinta quais são as responsabilidades do empregador. São desenvolver o procedimento operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura,
O que significa isso? É organizar o trabalho que vai ser operacionalizado ali, né, seja ele de rotina ou um trabalho especial, ele tem que ser programado. Como que se faz essa programação? Primeiro, realiza-se uma avaliação prévia das condições de trabalho no local. Né? Então, por exemplo, nós vamos fazer um serviço no endereço tal, lá num poste lá da CEMIG. Né? Então, vamos lá ver como é que é o ambiente lá. Costuma parar carro, tem transeuntes, né? Então tem que ser programado isso aí. Né? Como que nós vamos colocar uma escada no poste? Então, tudo isso tem que ser programado e preparado. Tá certo? Isso significa assegurar a realização da avaliação prévia antes das condições no local de trabalho em altura, tá? Para que você possa também desenvolver os procedimentos operacionais. Planejar e implementar essas ações, né, e das medidas complementares de segurança. Garantir que qualquer trabalho à altura só se inicie após adotar as medidas de proteção definidas na NR 35. E promover também a capacitação dos trabalhadores à realização do trabalho à altura. Então, aqui nós temos um resumo sucinto das responsabilidades do empregador. Ok? Quer dizer, não basta simplesmente desenvolver o trabalho, assegurar essa realização de avaliação, enfim, ele tem que também capacitar os seus profissionais. Depois, aí na frente, a gente tem como que são programadas essas capacitações, enfim. As responsabilidades do trabalhador, quais são? São simplesmente cumprir essas disposições legais, né, e regulamentares sobre trabalho à altura, zelar pela sua saúde e de outras pessoas, exercer o direito de recusa, interromper suas atividades sempre que constar evidência de risco graves e eminentes na segurança de saúde. Ou seja, o trabalhador, ninguém melhor do que ele para se preocupar com a sua segurança. O patrão, o empregador, ele está preocupado sim, mas não adianta nada ele dispor de todos os recursos para o trabalhador se ele não tiver disposto a cumprir com essas disposições, a zelar pela sua segurança. Uma forma de zelar pela sua segurança é ele chegar em um local de trabalho e ver que aquilo não está seguro e ele se negar em fazer. Simplesmente assim. Baseado em quê? Baseado nas normas da NR 35, no que está predisposto lá nas medidas. Tá ok? Não é simplesmente chegar e falar, não vou executar esse trabalho. Não. Se está tudo dentro dos conformes, dentro da lei, não tem por que você negar isso. Tá certo? Mas cabe ao trabalhador ele próprio zelar pela sua própria saúde. Nós vimos aí no slide anterior sobre as obrigações do empregador. Nós vimos que um dos temas importantes é a qualificação do profissional. Bom, é recomendado que esse trabalho de qualificação seja realizado por um engenheiro de segurança do trabalho. Isso porque ele tem técnicas, né? Ele é treinado para isso, né? Ele fez um curso específico para esse tipo de coisa. O que se exige? Que logo após o curso, que o profissional seja habilitado imediatamente. O curso tem que ser reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino e também possuir registro no competente registro de classe, o conselho de classe. E esses são fatores básicos e determinantes para a formação do profissional. Bom, vamos lembrar que toda vez que um profissional ou um grupo de profissionais é afastado por um período acima de 3 meses, é necessário que esse profissional ou estes profissionais passe por um curso de reciclagem. Então vamos entender o seguinte: o profissional foi afastado por motivo de doença, um grupo de profissionais foi afastado por férias coletivas, claro que em um período acima de 3 meses. Enfim, qualquer afastamento de um trabalhador ou um grupo de profissionais que for superior ao período de 3 meses, eles devem ser reciclados. Tá? Em situações distintas, quando isso não ocorre, o que é aconselhado é que se faça uma reciclagem de 2 em 2 anos, que é a chamada reciclagem bienal. Isso para que o profissional qualificado se mantenha sempre requalificado, né? Que ele seja reciclado e mantenha aquelas informações vivas na memória, para que ele possa manter a sua segurança no trabalho, a sua saúde, todos esses fatos aí. É importante que essa certificação dos treinamentos elas sejam feitas em 2 vias,
sendo uma para a empresa e outra para o trabalhador. Toda orientação sobre capacitação ou aptidão de trabalho em altura estão contidas nos itens 35.3.2 e 35.4.1 da norma regulamentadora 35, a NR 35. Então, mais para frente, eu vou deixar aí os links para que a gente possa ter acesso não só à NR 35, como outras NRs, inclusive são citadas dentro da NR 35. A NR 35, ela também estabelece considerações sobre o monitoramento de saúde dos trabalhadores. Então, por exemplo, até aquele exame admissional que a gente faz, logo que a gente arruma um trabalho, aí o RH vai e marca aquela data para se fazer o exame admissional, né, e nós vamos lá e é feita uma entrevista com um médico, um profissional da área lá. O objetivo dessa avaliação é exatamente determinar se o profissional tem capacidade e condições de assumir aquela função disponível. Dentre esses tópicos, o primeiro deles é a avaliação psicossocial. O que é essa avaliação psicossocial? Ela tem como objetivo de analisar aspectos clínicos e laborais que compõem o perfil do indivíduo e busca obter informações a respeito do trabalhador nos diversos contextos que esteja inserido, identificar os riscos e avaliá-los. Ou seja, é feito um paralelo sobre o cargo ou a função pretendida com a capacidade daquela pessoa, daquele candidato a assumir ou não aquele cargo, né? Então, por exemplo, o cargo tem alguns aspectos, né, que necessita mais atenção, e aí essa avaliação vai fazer exatamente isso, verificar se aquele profissional atende aqueles requisitos que a função determina. A avaliação psicossocial ela é realizada por profissional habilitado e deve ser feita periodicamente, pois mesmo que o trabalhador seja contratado em condições de saúde física e mental, poderá apresentar ao longo do tempo fatores estressores que comprometerão suas atividades laborais, sendo necessário que a tal avaliação seja realizada dentro da periodicidade orientada no PCMSO da empresa. Ou seja, uma vez que eu fui avaliado e fui julgado apto, mesmo assim, periodicamente, a gente sabe que isso existe dentro das empresas que tem essa avaliação periódica, para saber se nesse meio tempo, entre a primeira avaliação e a segunda, se eu não adquirir qualquer problema, condição que vai me julgar inapto, né, para continuar exercendo aquela função, seja um problema de saúde física ou mental. Então, daí a necessidade de estar sempre fazendo sempre estar realizando essa avaliação psicossocial. Outro fator importante que deve ser avaliado com muito critério nessas avaliações é a questão do peso corporal e da capacidade do equipamento de segurança. Vamos ver o que diz o texto aí. Outro ponto importante a ressaltar é a questão do peso corpóreo. A norma não estabelece um valor limite de segurança para que o médico do trabalho considere o trabalhador apto para esta atividade. Muitos médicos coordenadores do PCMSO consideram o peso corpóreo acima de 100 kg como critério de inaptidão para o trabalho à altura. Entretanto, deve-se considerar a capacidade de segurança do equipamento em suportar peso acima deste valor. Segundo a nota técnica 195 de 2015 do Ministério do Trabalho e Emprego, os ensaios dos equipamentos de segurança mostram garantia de segurança com massas até 100 kg. Os ensaios não oferecem garantia no caso de trabalhadores com massa total, ou seja, a massa corpórea e a dos equipamentos junto ao corpo, superior a 100 kg. Neste último caso, pode haver esgotamento da capacidade de ancoragem do equipamento e aumentar o impacto transmitido ao trabalhador. Bom, o que está falando exatamente isso aí? Os equipamentos, normalmente, eles são preparados para suportar um peso de até 100 kg. Então, você imagine uma pessoa que está fazendo uma avaliação dessa e ela pesa 100 kg. Além desse peso dela, ainda vai ter o peso do equipamento de segurança. Então, obviamente, essa pessoa vai se tornar inapta para poder exercer essa atividade. Isso porque a soma dos pesos, o peso corporal e o peso dos equipamentos vão ultrapassar aquele peso que, porventura, o equipamento suporte. Então, via de regra, normalmente os médicos vão tornar inapto pessoas com peso igual ou superior a 100 quilos, porque vai entender que isso aí no futuro vai trazer um prejuízo, tanto para o trabalhador
quanto para o empregador. Então, é um critério muito importante que deve ser avaliado, e para nós que somos sempre candidatos, temos que pensar nesse momento que é importante que a gente tenha um corpo, né, uma massa corpórea razoável, para que, como o exercício da nossa função exige isso, está correto? Então, vamos sempre pensar nisso aí. O trabalho que eu vou executar, ele exige o que de mim? Então, em primeiro lugar, a gente mesmo tem que se policiar com relação a isso. Porque se você vai bater numa avaliação dessa e o médico determinar que você tem um peso muito superior àquilo que é pré-requisito para aquela função, certamente você vai ser considerado inapto para executar ou para assumir aquela função. Dando prosseguimento aí, no item 3 nós temos exames complementares dos exames ocupacionais. Isso aí é bem simples de entender. Vamos ver o que está implícito aí no texto. Uma questão médica importante refere-se à adoção de exames complementares para avaliar a aptidão para o trabalho à altura. Essa prática é comum entre as empresas de medicina ocupacional. Ressaltamos que há uma tendência em seguir a medicina baseada em evidências, ou seja, comprovar aquilo que se fala. Para que isso seja comprovado, pede-se um exame complementar, daquele exame ocupacional. Vamos continuar vendo aí. É proposto o seguinte protocolo de investigação como complementação ao exame médico ocupacional e não tem substituição do mesmo. A realização dos exames complementares, eletrocardiograma, exame audiométrico, hemograma completo, glicemia em jejum, com a finalidade de endossar o que já foi questionado durante a avaliação médica. Então é assim, eu chego lá, o médico vai me fazendo uma série de perguntas e eu vou respondendo, e ele vai anotando lá no papelzinho dele, lá na anamnese, no documento que ele trabalha com ele lá. Então, por exemplo, ele me pergunta, você tem algum problema cardíaco? Aí eu informo para ele, tenho. Então, ele vai me pedir o quê? Um eletrocardiograma. E isto é um exame complementar, o eletrocardiograma, de um exame ocupacional, que é o que eu estou fazendo. Então, por exemplo, se eu tenho também problema de visão, problema de audição, ele vai me pedir os exames que ele julgar necessário para avaliar, endossar e ver até onde que isso pode ser prejudicial para que eu possa assumir aquela função específica. Então, dentre todos os exames que o médico pode me exigir, estão o exame clínico, o hemograma completo, a audiometria, eletrocardiograma, acuidade visual e glicemia em jejum. Para cada um dos exames, existem critérios de inaptidão. Então, no caso da visão, a acuidade visual menor que 20/40 em cada olho, quer dizer, a pessoa tem dificuldade de enxergar. Isso aí já é um critério de inaptidão. No caso da audição, a história de hipoacusia severa, profunda, a pessoa tem dificuldade para escutar. No caso respiratório, cirurgias com ressecção pulmonar, de parede torácica ou pneumotórax, bronquite asmática moderada ou grave, também tudo isso aí já é critério para inaptidão. O cardiovascular, angina, arritmias, desmaios recorrentes, marca-passo, lesão valvular importante, doenças coronárias, também tudo isso faz parte de critérios para inaptidão. Agora, no sistema locomotor, aí nós temos artrite, reumatoide, anormalidade estrutural, fratura ou deslocamentos importantes, hérnia discal, No caso neurológico ou psíquico, tem esclerose múltipla, a distrofia ou atrofia muscular progressiva, qualquer tipo de epilepsia, distúrbio psiquiátrico, história ou diagnóstico clínico de alcoolismo, No caso de medicações, anticoagulantes, anticardiovasculares, agentes cardiovasculares, narcóticos, hipnóticos ou sedativos, estimulantes, psicoativos. Então, tudo isso aí é caso também para inaptidão. Vamos ver um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho um problema de hérnia de disco. A hérnia de disco, ela me limita a pegar peso ou me limita a uma determinada posição. Eu posso tentar me ajeitar e dar um jeito na minha hérnia. Então, estou lá em cima do poste, lá fazendo um trabalho. Aí o que ocorre? Eu vou me movimentar lá para melhorar a minha posição, afeta a minha hérnia discal. Aí eu vou ficar pendurado lá em cima, correndo risco. No caso neurológico, por exemplo, eu tenho lá uma esclerose múltipla, ou qualquer coisa parecida. Então, eu tenho lá um tipo de epilepsia, aí eu estou lá em cima no poste para fazer um trabalho, eu vou e tenho uma crise convulsiva. É risco grave. No caso de uso de medicações,
né, eu tenho depressão, então eu tomo um antidepressivo, né, ou qualquer remédio que provoque sonolência. Aí eu estou lá em cima, lá no poste, lá, dou uma bocejada e caio com a cabeça nos cabos lá. Tudo isso é caso, critério para inaptidão, porque você expõe a pessoa ao risco. Bom, eu busquei diversos artigos na internet de forma a complementar o conteúdo da matéria, e aqui eu cito vários links, que eu vou deixar inclusive exposto aí quando eu publicar o vídeo para vocês, que vocês podem fazer a leitura disso, que são informações importantíssimas. Bom, o primeiro deles é sobre o artigo da GSSO sobre segurança e saúde no trabalho em altura. Foi o que a gente viu nesses primeiros slides aí. Então, se você clicar no link aqui, ó, vamos clicar aqui para ele abrir para a gente lá a página. Então aqui ele mostra tudo que a gente falou a respeito nesses primeiros slides aí, a respeito da NR35, tá? Tudo aquilo que eu falei, ele está dentro desse conteúdo aqui, tá perfeito? Além desse artigo, tem um outro aqui da Prometal, que fala sobre o conceito de acidente de trabalho, a regulamentação, riscos, sinalização dos riscos, o que considerar como acidente de trabalho, o que é acidente de trajeto, o que não se considera acidente de trabalho, o que é a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, acidente de trabalho no Brasil, como diminuir os acidentes de trabalho e uma conclusão. Muito bom esse artigo da Prometal, uma vez que ele passa conceitos e fala sobre regulamentações, riscos, sinalizações. Então, é um artigo também que vocês devem fazer a leitura dele aí sem o menor problema. Tem um outro artigo também da agência do sistema FIEP sobre estatísticas de acidente de trabalho no Brasil relacionado a quedas. Então, se clicarmos aqui, ele traz aqui já de cara, no Brasil, 40% dos acidentes de trabalho estão relacionados a quedas de funcionários em altura. Está correto? Também um artigo importantíssimo para a gente não fazer parte dessa estatística. Tem um artigo também da Agência Brasil sobre elevação do percentual de acidentes com queda em 2017, levando 161 trabalhadores à morte. Muito bom esse artigo. Também a gente não pode fazer parte dessa estatística. Tem outro artigo do Estado de Minas mostrando que de 2012 a 2016 foram 13,3 mil mortos no Brasil. E os afastamentos por licença médica custaram 22 bilhões aos cofres públicos. Isso aqui é para mostrar para vocês que o prejuízo, no caso de acidente de trabalho, não é só moral nosso, físico, não. É um prejuízo também para a economia, porque cada acidente de trabalho, quem banca, quem custeia tudo isso aí, é o próprio Estado. Tá certo? Temos também um artigo da Folha de São Paulo mostrando como a economia pode ocultar a realidade dos acidentes de trabalho no Brasil. Isso aqui é importantíssimo. O que ocorreu aqui, na verdade, bom, é um artigo escrito em 18 de março de 2018. O que ocorreu aqui, na verdade, parece que houve um empenho maior dos trabalhadores e dos empregadores com relação ao acidente de trabalho. Mas isso não é verídico. Foi um aumento da informalidade, ou seja, as pessoas deixaram de trabalhar com registro e passaram a trabalhar na informalidade. Foi o desemprego, a crise do desemprego. Então, como que ocorre isso? Quem está na formalidade, no trabalho formal, com o registro de carteira direitinho, se há um acidente de trabalho com ele, é comunicado à CAT, é repassado ao Ministério do Trabalho. Quando essa pessoa deixa de ter um trabalho formal para atuar na informalidade, o acidente de trabalho dela não é comunicado. Então, dá a transparecer que o envolvimento dos trabalhadores e dos empregadores, né, é que fez essa queda de acidentes cair. E isso não é verdade. O que fez essa diferença foi a comunicação do acidente de trabalho por causa da informalidade. Tá perfeito? Bom, nós temos ainda aqui um artigo da Fundacentro com um estudo sobre como a queda em altura passou a ser um dos principais acidentes fatais na indústria da construção. Também um artigo muito bom, né, para que a gente também não possa não fazer parte dessa estatística. Tem um artigo da Justiça do Trabalho sobre o programa Trabalho Seguro, ou seja, como que esse programa contribui para a tabulação dos dados de forma que possa ser feita a elaboração das estatísticas no acidente de trabalho. Então você vai conhecer a metodologia
sobre essa tabulação e como que se procede as estatísticas, né, de acidente de trabalho. Tem também um site da Smart Lab sobre o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, com estatísticas por município. Esse também é um site muito interessante, que você pode fazer pesquisa por município. Como o meu IP já é definido em Barbacena, então ele já abre aqui para mim em Barbacena. Ele já tem aqui frequências de notificações da CAT, frequência de afastamentos, de notificações. Então, tem várias estatísticas aqui dentro para a gente poder também fazer um levantamento e um estudo sobre isso aí. Tem também o site da Previdência, Ministério da Economia, com um artigo sobre a queda de 6,2% de acidentes de trabalho em 2017. Né? A gente torce para que essa estatística, esse trabalho aqui, esteja correto, que não tenha implicação sobre a informalidade, tá certo? E, finalmente, o site com as normas regulamentadoras, com a lista de todas as normas. Então, isso aí eu vou deixar disponível para vocês aí, o link de todos esses artigos aí. Bom, gente, eu encerro aqui agora a nossa primeira videoaula, para que ela não fique muito extensa, né? Eu agradeço, me sinto motivado e feliz, porque eu não tive maiores problemas para poder concretizar esse primeiro projeto nosso, né? E espero do fundo do coração que tenha sido bastante proveitoso para vocês também. E quero lembrar e pedir também que vocês façam dessas normas o livro de cabeceira de vocês, porque muitas vidas dependem de vocês, esposa, filhos, pais e amigos. Agradeço a atenção e a compreensão de todos. Obrigado.